Não tem uma voz de Deus que fala comigo aqui, porque se tivesse isso, teria algo e o migo, teria algo e o eu, então tem separação. Só que a metafísica de um curso similar que está lembrando o tempo todo que não existe separação. Então não tem uma coisa e outra, tem apenas o que é. Por isso que ouvir a voz de Deus ou convidar, né, aqui na própria experiência a compreensão do que é o Espírito Santo é a mesma coisa que aceitar ver as ilusões como ilusões. A consciência que aprendeu a acreditar que existir é isso aqui e todas as coisas que essa imagem se relaciona, ela tem que aprender a não se sentir isso aqui e todas as coisas que essa imagem se relaciona. Isso, nesse sentido, ela está fechando os olhos, ou seja, fechando o sistema de pensamento e parando de acreditar que existir é isso. Nessa decisão de se tornar disponível para essa experiência, ela vai passar a compreender o Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo não é algo que fala com alguém. O Espírito Santo é uma experiência de lembrança que acontece na consciência, porque ela decide aceitar que nunca existiu separação. E a decisão de aceitar que não existe separação, é a decisão de aceitar que não existe imagem. Então, olha só, como ouvir o Espírito Santo, então? Como compreender a diferença entre o Espírito Santo e o ego? Só tem uma maneira. A consciência precisa aprender, ela precisa querer aceitar que ela não é o mundo e não é o corpo que ela pensa existir. Essa é a única maneira de compreender o Espírito Santo. Corpos não compreendem o Espírito Santo. Personalidades, imagens não compreendem o que é a voz por Deus. Mas a consciência, quando decide olhar para a imagem de maneira afastada, aceitando que existir não é essa imagem, ela então está convidando o Espírito Santo, está convidando a experiência de ser como Deus, que ainda está presente, né? Que essa experiência alcance agora essa consciência. E aí, a partir daí, a gente começa a compreender o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado constante, que é o que ele está dizendo nessa lição, ó. A parte da tua mente em que habita a verdade está em constante comunicação com Deus, quer estejas ou não ciente disso. Olha que simples aceitar o Espírito Santo. Ele está dizendo aqui, ó, consciência. Por mais que você pense que você está se sentindo essa imagem, por mais que você pense que você está se sentindo esses pensamentos, essa falação mental, essas sensações que vêm aí, ainda assim você está ouvindo só o Espírito Santo. Porque o que é ouvir a voz por Deus? O que é ouvir o Espírito Santo? Nada mais é do que a experiência de que nada real pode ser ameaçado. A existência sendo o que ela é, sendo imutável, ela não pode ser corrompida, então ela continua sendo o que ela é aqui e agora. Então, a experiência de ser a voz de Deus, ou de ouvir, né, simbolicamente a voz de Deus, é algo que já está acontecendo agora. Antes desse pensamento, que tem uma pergunta assim, mas qual a diferença entre o ego e o Espírito Santo? Antes desse pensamento, a consciência já está na voz de Deus. Antes dessa necessidade de entender, como é que é a mentalidade certa? Como é que é, né, se unir a Deus? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Antes dessa perguntação mental, a consciência já está dentro de Deus, ela já está ouvindo, né, a voz de Deus, porque ela é Deus, já que nada real pode ser ameaçado. Ela está dentro de Deus. Mas a consciência, não a imagem. E a maneira de ver essa experiência, que essa experiência já está presente, foi o que eu acabei de trazer, o que ele traz nessa lição. Para reconhecer que essa experiência já está presente, essa consciência precisa aceitar não ver o mundo, ou fechar os olhos para o mundo, como ele está trazendo simbolicamente nessa parte final aqui dessa lição.